A palavra de Deus para 2 Coríntios 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. E nós vamos ler dos versos 3 até o versículo de número 11. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão Leoncir. A fonte dessa Bíblia é muito pequena, mas eu vou fazer o meu melhor para não gaguejar na leitura. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Quantos acreditam que Paulo tinha todo o direito de ser um crente derrotado, de ser um crente frustrado e de ser um crente deprimido? Ele tinha todas as condições para isso. Ele tinha todas as razões humanas e físicas para ser um crente derrotado. Mas quantos acham que ele era um crente feliz? Enquanto esteve numa prisão, ele disse várias vezes: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. E muitos anos atrás, eu quis estudar o significado dessa expressão no grego, regozijai-vos. E você pode pensar que é brincadeira da minha parte, mas literalmente, regozijai-vos quer dizer isso. Não parece brincadeira? Mas é sério. Uma pessoa, quando ela está explodindo de alegria, ela não se segura. O rei Davi, voltando, de uma jornada, trazendo a arca do Senhor, a Bíblia diz que ele dançava de alegria. Não era essa dança sensual de hoje em dia, mas era uma dança de alegria. E a esposa dele, Mical, achou ruim que seu marido se comportasse daquela forma, e ela o amaldiçoou por isso. Mas aí a maldição se voltou contra o feiticeiro, e ela sim é quem foi amaldiçoada. Então nessa manhã, quantos crentes felizes você conhece? Quantos crentes alegres você conhece? Eu conheço muitos crentes tristes, eu conheço muitos crentes deprimidos, mas são poucos os crentes felizes, são poucas as pessoas que se regozijam no Senhor. E Paulo disse: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ora, se ele usou a expressão fingido, é porque existe amor falso. Existe amor fingido. E esse amor fingido não nos leva a lugar algum. Na palavra da verdade. E olha, hoje nós estamos segurando a palavra da verdade nas mãos. Só existe uma palavra, só existe uma verdade, e é a palavra de Deus. E no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Paulo, ele era acusado de tudo, desde o bom até o pior, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. O quê? Você consegue ficar triste e alegre ao mesmo tempo? Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aí ele diz assim no verso 11: ó Coríntios,
Ó Templo Batista Maranata, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. E o povo de Deus diz, amém, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, precisamos do Espírito Santo nesta manhã para usar esta mensagem, para falar aos nossos corações. A irmã Michele disse ontem que ela precisava da pregação de quarta-feira e que ela estava ansiosa pela mensagem desta manhã. Que ela e os demais irmãos fiquem ansiosos pela mensagem de hoje à noite também, porque nós estamos falando, ó Pai, sobre o fruto do Espírito Santo, que está faltando em nossas vidas. E esta é a única explicação para a nossa falta de amor, para a nossa falta de gozo e para a nossa falta de paz. Mas eu peço ao Pai que, como nós ouvimos no cântico, que o Senhor nos dê o espírito de arrependimento. E através, ó Pai, do arrependimento verdadeiro e sincero, nós possamos começar a gozar do fruto do Espírito em nossas vidas. E esse fruto vai nos transformar, vai nos moldar, vai trazer todo tipo de transformação que precisamos para a nossa pobre vida. Eu peço, ó Pai, me use nesta manhã, fale aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5:22 diz, você deve já saber esse versículo de cor, Gálatas 5:22, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí nós vimos, nesta quarta-feira passada, o amor é o fruto do Espírito Santo que produz os demais frutos. Sem ele, sem o amor, a vida cristã seria impossível. Você e eu estaríamos perdendo tempo na nossa igreja, em qualquer outra igreja, sem o fruto do amor. Pois Jesus deixou claro em João 13:35. Vamos ler juntos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus quer que sejamos conhecidos através do amor. Não é através do batismo, que é uma ordenança, não é através da ceia, que é outra ordenança. Deus quer que sejamos conhecidos como cristãos através do amor. O caráter cristão consiste em 9 virtudes que não recebemos do sangue. Essas virtudes, elas não são natas, elas não vieram de nossos pais, muito menos da nossa criação. Por melhor que você seja criado pelos melhores pais do mundo, você não vai possuir essas 9 virtudes, pois elas são espirituais, elas não são morais, elas não advêm através de ensinamentos, elas são divinas, elas não são humanas. Então, o que significa nesta manhã ser uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo? Não significa orar mais. Eu conheço pessoas que oram por horas, todos os dias, nem por isso. São pessoas que estão exalando o cheiro do Espírito de Deus na vida delas. Não significa cantar mais. Os melhores cantores do mundo nem cristãos são. Não significa ler mais ainda da palavra de Deus, ainda que seja importante. Porque orar mais, cantar mais, ler mais a Bíblia, fazem parte de ser cheio do Espírito de Deus, mas não significa estar cheio de Deus. Um homem cheio do Espírito de Deus é alguém que vai exalar essas 9 virtudes descritas aqui no livro de Gálatas 5:22. Ele é controlado pelo Espírito, não pela carne. Ele é controlado pelos princípios de Deus e não pelos conceitos da sua mente humana. O primeiro fruto, o alicerce, a fundação é o amor. Nós vimos na quarta passada o que precisamos saber sobre o amor. O amor é necessário na igreja local,
Só o amor vai segurar a igreja unida. O amor é necessário neste mundo. Eu não posso garantir amor lá fora, mas eu posso garantir amor aqui dentro. Eu não posso garantir amor na casa do vizinho, mas eu posso garantir amor dentro da minha casa. Eu não posso garantir amor nas ruas, mas eu posso garantir amor nos corredores da igreja. O amor também é necessário dentro do nosso coração. Eu não posso fazer com que você me ame, mas você não pode me impedir de amá-lo. Amém, irmãos? Agora, o que precisamos saber sobre o próximo fruto? O fruto do Espírito Santo, chamado gozo, alegria. Nós vamos ver neste texto de 2 Coríntios 6, que gozo não compactua com a culpa do pecado. Você e eu jamais vamos sentir paz e alegria dentro do nosso coração se há pecados não confessados e não abandonados em nossa vida. Se a nossa mente está pesada, se a nossa consciência está sendo acusada, nós não vamos sentir gozo. Segundo, gozo não necessita de situações externas, exteriores. O meu gozo não depende do que esteja acontecendo comigo ou com as pessoas que eu amo. E terceiro, gozo depende do nosso amor para com o próximo, do nosso amor para com Deus. 3 tipos de gozo descrito na palavra de Deus. O primeiro deles eu chamo de gozo confessional, que vem da fé, que vem da nossa vida cristã. Paulo, falando sobre a nossa vida cristã, ele diz no verso 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, reprovado, rejeitado por outros. O primeiro alicerce para o nosso gozo e alegria é uma consciência pura para com Deus e para com os homens. Nós não estamos devendo nada a ninguém a não ser o amor. Paulo fazia o seu melhor para não dar escândalo, para não causar tropeço em coisa alguma na vida das pessoas e na vida dele. Ou seja, ele não queria jamais impedir pessoas de se aproximarem de Deus, ou de impedir pessoas de se firmarem com Deus. As pessoas querem ser felizes, mas sem abandonar o pecado. Isso não é possível, pois gozo é um fruto espiritual e não carnal. Gozo não vem do pecado, gozo não vem da nossa rebeldia, gozo não vem da nossa desobediência. No pecado nós sentimos prazer, e o prazer é passageiro, mas felicidade só existe quando fazemos o que é bom aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Felicidade é resultado de uma vida fiel a Deus. Paulo tinha uma consciência sensível, e eu espero que você tenha também. Ele trabalhava fora, ele era fazedor de tendas, para não ser pesado às igrejas. Não que seja errado, não que fosse errado, mas ele sabia como que os coríntios eram materialistas e avarentos, e ele não queria dar nenhum motivo para escandalizá-los. Ele não fazia questão de ser o líder dos apóstolos. Ele não aceitava ofensas contra o evangelho, como nós não aceitamos também, mas se a ofensa fosse contra ele, tudo bem. Ele tinha casca grossa, ele não era uma pessoa hipersensível, ele dedicava todo o seu sofrimento, todas as suas provações, para a honra e a glória de Deus. Ele disse em Atos 24:16, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Então, nesta manhã, se você ofendeu alguém,
você jamais será uma pessoa feliz. Mas se você foi ofendido por alguém, essa ofensa não precisa tirar a sua alegria. Amém, irmãos? O importante não é o que as pessoas estão fazendo com você, mas é o que você está fazendo com as pessoas. E enquanto as pessoas estão lhe perseguindo, estão lhe ofendendo, você ainda pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas é a partir do momento que você se torna o ofensor, é que você não terá mais acesso à felicidade. Por que precisamos manter uma consciência livre da culpa do pecado? Para o bem do ministério. Ele deixou claro, para o bem da obra de Deus, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso quer dizer, meus irmãos, que o trabalho de Deus está acima do homem de Deus. E Paulo sabia disso. A obra de Deus está acima de todos nós, dos nossos direitos, dos nossos privilégios. A obra de Deus precisa estar acima de nós. A missão de Paulo não era de proteger a sua imagem ou a imagem da sua família. A missão de Paulo era proteger a imagem de Deus. Amém, irmãos? Por isso ele era feliz. Toda pessoa preocupada em proteger a si mesma jamais será feliz. Mas quem está preocupado em proteger a imagem de Jesus Cristo na sua vida será feliz. Paulo tinha essa preocupação de proteger a imagem de Deus e por isso ele sempre sofria a perda. Para não prejudicar o ministério, ele trabalhava fora, ainda que tivesse direito de receber salário da igreja. Ele era o menor dos apóstolos, ainda que fosse o mais sábio, ainda que fosse o mais didático entre eles. Ele não tinha sequer esposa. Ele era um missionário itinerante, porque se tivesse ficado em Jerusalém, com Pedro, Tiago e João, teria causado problemas para a liderança daqueles homens. Para o bem do ministério, Paulo escreveu essas palavras em 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Eis aqui, meus irmãos, a filosofia de vida de uma pessoa feliz. Quanto mais você tenta se apegar aos seus direitos, defender as suas razões, quanto mais você tenta sair vencedor, sair por cima, mais infeliz você será como pessoa. Mas quanto mais você ceder por amor a Deus, mais feliz e realizado você será como ser humano. Paulo tinha uma consciência limpa de pecado. Ele sabia que não estava pecando contra o seu próximo. Ele sabia que não estava pecando contra o seu Deus, porque o interesse dele era o sucesso do Evangelho. Amém, irmãos? O sucesso da obra de Deus e não o sucesso da sua própria pessoa ou da sua própria vida. Além de uma boa consciência, também ele sofria perda para o bem do testemunho cristão. Para o bem do testemunho cristão. Ele disse antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Ele estava preocupado sempre com o seu testemunho, como que as pessoas podiam recebê-lo como ministro de Deus. Paulo era muito perseguido, não por causa do seu presente, porque o que ele fazia naquele momento era o certo, mas ele era perseguido, como a maioria de nós, por causa do seu passado, por causa das coisas de errado que ele havia feito antes. E ele era perseguido não só pelos judeus, que conheciam muito bem o seu passado, mas também pelos próprios irmãos da igreja. Pasmem, Paulo tinha muitos inimigos dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério.
Por quê? Porque ninguém esquece o nosso passado. Ninguém esquece o erro que nós cometemos ontem à noite. Mas Paulo sabia se defender. E a defesa de Paulo era o seu presente. Amém, irmãos? A defesa de Paulo era o que ele estava fazendo agora, era o que ele era agora, e não o que ele fez ontem, ou o que ele era ontem. Veja o que ele disse em Filipenses 3,13. E que isso sirva de vitória, e que isso sirva de libertação para todos nós que estamos apegados ao passado, nós e dos outros. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O nosso gozo depende do nosso avanço, e não do nosso retrocesso. Nós jamais seremos felizes lembrando o tempo todo do nosso passado e jamais deixaremos que outras pessoas sejam felizes lembrando do passado delas. Nem Deus dá jeito no passado. Passado é passado. Deus está nos julgando pelo presente. O importante é o que nós somos hoje, o que fazemos agora. Se nós estamos em pecado, seremos infelizes. Mas se nós mudarmos nossas atitudes agora, Deus trará gozo e paz dentro do nosso coração. Não existe gozo no passado, amém, irmãos? Nem das glórias e muito menos das derrotas do passado. Mas nem das glórias do passado podemos depender. Paulo não podia zelar por seu testemunho do passado, mas podia zelar pelo seu testemunho no presente. Realmente, o importante não é o que eu fui ontem, mas é o que eu sou hoje. Gozo confessional. Em segundo lugar, gozo espiritual. Verso 5. Só Paulo mesmo, para sentir gozo nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Agora de manhã eu disse para uma irmã sofrida, eu disse para essa irmã: ninguém chacoalha uma árvore infrutífera. Só árvores frutíferas são chacoalhadas, amém, irmãos? Então, se você está sendo chacoalhado, dê glória a Deus. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus. Enquanto os homens julgavam o apóstolo Paulo na aparência, e tudo indica que Paulo era mais feio do que eu. Tadinho de Paulo. Mas tudo indica que ele era muito feinho. As pessoas julgavam-no pelo que elas podiam ver. Paulo sabia, no entanto, que ele era por dentro, o que as pessoas não podiam ver. Você sabe quem você é por dentro? Paulo sabia tudo que ele sofria por amor ao Evangelho, e as pessoas não. Açoites, prisões, tumultos e muito mais, que nem foi citado aqui para nós. Então o nosso gozo espiritual não depende, graças a Deus, do que as pessoas pensam a nosso respeito. Porque, onde que está a minha água, irmão João? Aqui. Porque ninguém consegue ser unânime. Nem Jesus foi unânime. Sempre haverá pessoas que gostam de nós e pessoas que não vão gostar de nós. Mas a nossa geração atual, ela é muito sensível. E se ela fica sabendo que alguém não gosta dela, é o fim do mundo. Eu já teria morrido 1000 vezes se eu levasse a sério as pessoas que não gostam de mim. E mais ainda se levasse a sério as pessoas que gostam de mim. Muitas pessoas não gostavam de Paulo, de jeito nenhum. Mas a alegria dele, o gozo dele, não dependia do que as pessoas pensavam sobre ele, mas o que Deus sabia sobre ele.
E o que Deus sabe sobre ele? O que Deus sabe sobre nós? Veja Hebreus 6, verso 10. É o que Deus sabe sobre nós. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Irmãos, Deus não é injusto. O ser humano consegue ser injusto. Deus não é injusto. E Ele sabe tudo que nós estamos vivendo e passando. De 4 em 4 anos, nosso pastor Jaime Rose, voltava para os Estados Unidos. E lá ele ficava por cerca de 1 ano, às vezes 13 ou 14 meses, viajando de igreja em igreja. Lá, ao invés de missionário, ele virava um tipo de evangelista e pregava conferências evangelísticas todas as semanas. Pelo menos 52 semanas do ano, ele estava fora de casa, se desgastando e pregando a palavra de Deus. Poucas pessoas aqui no Brasil sabiam disso. Onde que está o pastor Jaime? Está de férias nos Estados Unidos. Férias? Longe disso. Ele estava se matando, ele estava se derramando pelo trabalho de Deus. E quase ninguém aqui no Brasil podia entender isso. Saber que ele estava perdendo a saúde dele estava indo embora devido àquele tipo de trabalho. Apesar disso, ele era um homem super feliz, porque tudo que ele fazia era para agradar a Deus, mesmo que as pessoas ao seu redor não podiam ver isso. Graças a Deus, nosso gozo espiritual não depende de fatores externos. Quais são os fatores internos, então, que nos garantem gozo espiritual? O primeiro, nós já vimos os frutos do Espírito Santo, aqui revelados no verso 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Mais ou menos, uma recapitulação de Gálatas 5:22, em outras palavras. Humildemente, e é difícil você falar de si mesmo, e ser humilde, mas Paulo, ele tinha essa capacidade de falar do que ele fazia de bom, mas mantendo a humildade. Paulo faz uma lista dos bens espirituais que ele possuía e que ninguém podia tirar dele. Esses bens independem das circunstâncias. Então, para sermos felizes, precisamos dessas 5 certezas. E veja se você as tem. Primeiro, estamos buscando a pureza em nossas vidas. Amém, irmãos? Segunda certeza, estamos buscando conhecimento bíblico. Terceira certeza, estamos buscando longanimidade, a capacidade de suportar provações. Quarto, estamos buscando a bondade, a capacidade de pagar o mal com o bem. E quinto, estamos buscando o amor sincero, não fingido, o amor real e o amor atual. Vivendo assim, meus irmãos, a nossa consciência será limpa para com Deus e os homens, e nada poderá impedir o nosso gozo, a nossa alegria. Agora preste atenção, Deus jamais pediu perfeição de seus filhos, ainda bem. Ele pede esforço, Ele pede tentativas e principalmente perseverança, porque perfeição só no céu. O verso 7 deixa bem claro que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Essa semana que passou, eu vivi uma montanha-russa, de altos e baixos, de altos e baixos. Isso quer dizer defesa e ataque. Ora eu estava me defendendo, ora eu estava atacando. Veja o verso 7. Na palavra da verdade, é a Bíblia.
no poder de Deus, o enchimento do Espírito Santo. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E a expressão direita e esquerda quer dizer avançando e sendo atacado. Se você está avançando no reino de Deus, você será atacado por pessoas de fora e pela sua própria carne de dentro. Todos nós que estamos avançando na vida cristã, seremos atacados. Isso se chama batalha espiritual e você e eu não temos como fugir dela. Mas nós temos a verdade, amém, irmãos? E nós temos o poder de Deus. Sabendo que Deus está produzindo esses frutos dentro de nós, interiormente, ainda que os homens não possam enxergá-los, somos felizes. Os frutos do Espírito, mas também as armas espirituais que utilizamos. Quais são elas? Veja o verso 7. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Quais são as armas espirituais que utilizamos? Quando você é atacado, quando você é criticado, quando você é humilhado, quais são as armas espirituais que você utiliza naquela hora? Paulo fala sobre a justiça. Não a sua, mas a de Deus. E a justiça de Deus é a nossa maior arma. Paulo menciona essa justiça na palavra da verdade, que é a Bíblia, e no poder de Deus, que é o enchimento do Espírito Santo. Então, eu e você possuímos nesta manhã duas armas poderosíssimas para nos ajudar a enfrentar os perigos deste mundo. Os perigos desta vida, é a palavra de Deus, é o enchimento do Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. Pessoas perguntam, por que pregamos e ensinamos a Bíblia, mas não estamos vendo resultados? Talvez você não conheça uma igreja que pregue e ensine a Bíblia melhor que a nossa. Igual a nossa, sim, melhor que a nossa, não. Mas você me pergunta, por que não estamos vendo resultados? A resposta é porque só o ensinamento bíblico não é suficiente. Só a citação da Bíblia não resolve. Precisamos também, juntamente com a Bíblia, do poder de Deus. E é por isso que estamos falando sobre o fruto do Espírito. Porque sem esse fruto, conhecimento incha, mas não edifica. É a palavra da verdade e o poder de Deus que irão transformar nossas vidas. E como adquirimos este poder? A palavra já sabemos, tendo comunhão diária com ela, vindo à igreja, ouvindo. Mas e o poder de Deus, pastor? E a resposta foi dada por Paulo, é através dos frutos do Espírito Santo aqui citados: pureza, conhecimento bíblico, longanimidade, bondade e amor. E aí Deus permite situações difíceis para que você possa produzir esses frutos. Paulo não utilizava as armas da carne como eu e você fazemos. Ele não utilizava vingança, ele não utilizava o ódio, ele não utilizava a retaliação, ele não utilizava a crítica, ele não utilizava a difamação, ele não utilizava a autocomiseração, ele não tinha dó de si mesmo. Os inimigos o atacavam com as hostes do mal, e ele respondia através da verdade e do poder de Deus que habitava nele. Amém, irmãos? Veja o que ele diz em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu sei que a pessoa que lhe fez mal é de carne e sangue, mas a sua luta não é contra ela, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Meus irmãos, nossa luta não é contra o ser humano, é contra o diabo. O ser humano, ele pode ser usado pelo diabo, ele pode ter sido um instrumento do diabo, mas ele não é o diabo. Amém, irmãos? O ser humano não é o diabo. O que precisamos saber sobre o fruto do Espírito Santo, chamado gozo, porque onde é que está o nosso gozo? Já houve uma época que a vizinhança podia escutar o nosso cântico. Quantas vezes vizinhos já me falaram, dá para ouvir vocês cantando durante os seus cultos. Gozo não compactua com a culpa do pecado. Se o seu coração está se sentindo culpado, você não será capaz de ser feliz. Gozo não necessita de situações externas. Se você depende dos outros para ser feliz, você será miserável. E gozo depende do nosso amor para com o próximo. E por último, irmãos, e esse é o ponto mais importante de todos, pelo menos para a nossa igreja, gozo social. Veja o verso 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, e sendo o quê? Verdadeiros. Espere aí. Paulo está falando de si mesmo, positiva e negativamente. Afinal de contas, ele tinha boa fama ou má fama? Ele era enganador ou ele era verdadeiro? Aí depende do ponto de vista de quem esteja falando. O que o mundo pensa de nós e o que Deus pensa de nós são duas linhas paralelas que jamais se encontram. Até porque Deus é onisciente e o mundo não. Deus sabe enxergar dentro de nós e o mundo só vê o exterior. Paulo sabia disso. Paulo sabia o que as pessoas pensavam dele e Paulo sabia o que Deus sabia dele. O mundo, e pasmem mais uma vez, incluía a igreja, ou as igrejas as quais Paulo servia, e ele não tinha boa fama dentro de muitas daquelas igrejas. Então o mundo e algumas pessoas da igreja só podiam julgá-lo pelo que elas viam nele: desonra, infâmia, enganador. Mas Deus já pensava diferentemente: boa fama, verdadeiro, conhecido, alegre, enriquecido. Aí você se pergunta, afinal de contas, quem tinha razão sobre o apóstolo Paulo? O mundo, as igrejas ou Deus? O mundo só enxergava o visível, o exterior. Deus já enxergava tudo, né, irmãos? E nas próprias palavras de Paulo, os dois estavam corretos. Os dois tinham razão a respeito dele. E é isso que me deixou fascinado por esse texto. Ele diz, em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são, diga alguém, o que eu estou vendo hoje na vida do Fernando, pode não estar lá amanhã. Pensem nisso. E as que se não veem são eternas. Por isso que eu decidi há muitos anos que não é produtivo se defender diante do mundo. Ele jamais irá mudar a sua concepção a nosso respeito. Nesta manhã só podemos agradar a Deus, e agradando a Deus iremos agradar as pessoas certas. Mas jamais vamos conseguir agradar as pessoas erradas. Qual opinião é mais importante sobre nós? Eu respondo, sempre a de Deus. Então o que precisamos saber
sobre o fruto do Espírito Santo, chamado gozo. O que eu sei é que eu estou vendo pouco gozo no meio do povo de Deus. O que eu sei é que nós estamos vendo muita tristeza. Nós estamos vendo muito espírito de derrotismo. O que eu sei é que as pessoas não estão mais se sentindo privilegiadas de estarem na casa de Deus. Muitos estão enxergando a igreja como um fardo, uma obrigação. E as pessoas não estão mais tendo gozo. Aí elas buscam a Netflix, outros tipos de entretenimento. Elas estão buscando prazer. Mas felicidade não existe fora de Deus. Gozo não existe fora de Deus. Mas o que nós aprendemos hoje, gozo não convive com a culpa do pecado. A palavra de Deus deixa claro: bem-aventurado o homem que confessa os seus pecados e os abandona. Amém, irmãos? Se você quer ser bem-aventurado, feliz, precisa confessar seus pecados. De quanto em quanto tempo? Todos os dias. Se preciso, todas as horas. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Gozo não necessita de situações externas. Decida hoje de manhã que ninguém vai poder roubar a sua alegria. Amém? O diabo pode usar sua mãe, seu pai, pode usar um de seus filhos, pode usar o seu melhor amigo, mas ninguém tem o direito de roubar-lhe o gozo que você tem em Jesus. E terceiro, gozo depende do nosso amor para com Deus e para com o próximo. Você ama as pessoas, e principalmente aquelas que são inimigas. O Salmo 1 é um resumo completo de como podemos viver uma vida de gozo. É um fruto, irmãos, mas que precisa ser plantado, cultivado para germinar. Convido a igreja a se colocar em pé e recitar comigo o Salmo de número 1. Todos juntos? Preste atenção neste salmo. Bem-aventurado quer dizer feliz, tá? Bem-aventurado quer dizer feliz. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu gozo na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Nesta manhã, venha buscar o seu gozo. Venha buscar este fruto que porventura esteja faltando na sua vida. Não viva nem um minuto sem gozo. Precisamos de muita alegria para servir a Deus. Olhos fechados, só os instrumentos